3 vezes maior que essa daqui. Ficava lá na estante dela, aberta lá no Salmo 91. A parte da Bíblia que está do Salmo 91, que dentro da parte da Bíblia que tem o Salmo 91, tem o Salmo 90, tem o Salmo 91, 92 e 93. Esses 3 salmos estão capazes de marelinha, né? Do tempo que ficava tomando poeira e tomando tempo e tal. Marelinha. As outras páginas tudo pregado uma na outra, não abre. Eu falei com ele, minha jovem, chamei o céu daquela mão dela. Eu falei, não, céu, esse aqui não vai seguir não. Que só da senhora pegar essa Bíblia, só vai quebrar a coluna, não o peso desse negócio. Isso não dá não. Eu vou te dar uma Bíblia para você usar. A palavra de Deus tem que ser usada, tem que ser lida. Vou te dar uma Bíblia, ideia é uma Bíblia do tamanho menor que essa daqui um pouco. Esse aqui você pode levar para lá, para fora, para dentro, para todo lugar, porque isso aqui a Bíblia tem que ser para ser usada. Porque aqui, irmãos, essa aqui contém a palavra de Deus. Para o nosso uso, para o nosso proveito. Eu tenho a Bíblia, bota debaixo do braço e tal. O único proveito da Bíblia debaixo do braço é para proteger o sovaco. Só serve para proteger o sovaco. Mais nada. A Bíblia, para ter proveito da nossa vida, ela precisa ser lida, entendida e aplicada, irmãos. Mais nada. Vamos lá, por gentileza. Mas quando Jesus entra na casa e traz a palavra, há uma palavra de esperança. Leia para mim, por gentileza, Lucas capítulo 19, versículos de 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia, olha para você ver, Zaqueu. O Zaqueu pequenininho, cobrador de imposto, cara mal quisto, mal visto, mal desejado também naquele lugar. Mas quando ele viu falar de Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Ele, com a dificuldade que ele tinha, porque ele era pequenininho, pequeno de baixa estatura, e onde que Jesus passava tinha aquela gentaiada, aquela multidão, né? Porque tinha os povos curiosos, tinha os discípulos, tinha os perseguidores, todo mundo que Jesus ia, tinha os interesseiros, né? Porque Jesus de vez em quando multiplicava as comidas lá, tinha os interesseiros também, enfim. Então, entrava aquela gentaiada andando atrás de Jesus, e coitado do Zaqueu, baixinho, miudinho, deve ser menos de 1,5 metro, não, talvez, não sei. Eu quero ver Jesus. Subiu na árvore. Quando ele fez esse ato de fé de subir para ver Jesus, Jesus já tinha visto ele antes de subir na árvore. E Jesus fala com ele: ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Eu posso? Claro que pode. Tu és bem-vindo na minha casa. Zaqueu abre a casa para Jesus entrar. E quando Zaqueu abre a casa para Jesus entrar, aquele que era mal visto, mal quisto, mal desejado, Jesus transforma aquela vida, leva uma palavra de ânimo, leva uma palavra de salvação. Jesus diz aí que foi lido agora: hoje mesmo tem salvação nessa casa. Glória a Deus. Levou salvação para aquela casa. E ao levar a salvação daquela casa, já se vê de imediato uma alma transformada. Jesus, hoje mesmo eu já propus no meu coração: se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver. Eu já propus no meu coração que eu quero começar uma nova vida, porque quando Jesus entra dentro da casa, sai dali de dentro uma nova criatura. Deus. Porque tem salvação. Tem salvação. Jesus leva a salvação para casa. Não é à toa que o apóstolo Pedro fala, né? O apóstolo Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Abra a porta para Jesus. Ele entra e leva a salvação. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo dava. Abrindo-lhe então os olhos, reconheceram isto
e ele desapareceu diante deles. Obrigado. Disseram um para os outros, porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Aleluia. Olha aí, esses discípulos de Emaús que caminhavam, vindo na direção oposta à cruz, ao sacrifício de Cristo, eles iam pelo meio do caminho conversando sobre aquilo que haviam visto, aquilo que estava acontecendo naquele momento, aquele homem crucificado, que depois disseram que ele havia sido ressuscitado, e eles estavam indo embora, indo entristecidos, caminhando e tocando o assunto no meio do caminho, e falando, olha que é isso e tal. Jesus chega e encosta perto deles e começa a conversar. O que vocês estão conversando aí mesmo? Que assunto é esse? Aliás, é um tema de um outro estudo que eu quero trazer depois, né? Essa pergunta que Jesus faz: que assunto é esse que vocês estão conversando no meio do caminho? Essa pergunta tem 2 vezes na Bíblia, 2 vezes. Uma está em Marcos, capítulo de número 9, versículo 33. Que assunto é esse que vocês estão conversando entre vocês? E Jesus repreende. Jesus repreende. E agora esse aqui em Lucas vai fazer a pergunta: que assunto é esse que vocês estão trocando no meio do caminho? Vocês estão conversando aí? Que assunto é esse? E eles vão falar: você não está sabendo? Nós estamos falando a respeito de Jesus. Ah, peraí, se é para falar de Jesus, eu estou dentro, eu estou dentro. Porque Jesus, o próprio Jesus, assim, é para falar de Jesus, eu estou dentro. E começaram a falar, não, é assim mesmo. E vocês não estão sabendo, não? E pior que o Isaías também já falava, o Jeremias falava, o Zacarias falava. Que isso, gente? Vocês não estão sabendo, não? Ó. E começou a discorrer, e começou a falar com eles. E no meio do caminho, Jesus faz que ia sair de perto. Não, vai não. Não vai não, moço. Não vai não, moço. A conversa está tão boa, fica com a gente aqui, ó. Continua com a gente. Vamos continuar que o papo tá bom. Ah, já que vocês estão gostando do papo, Jesus, já que vocês estão gostando do papo, então vou continuar. Vou com vocês. E aí os discípulos chamam eles para dentro da sua casa. Vem cá, vamos tomar um cafezinho enquanto a gente continua a conversa. E quando entra para dentro, Jesus entra para a casa daqueles 2 discípulos, diz a palavra do Senhor, e então os olhos deles se abrem, porque eles entendem, não é que ele era o próprio Cristo, não é que quando ele falava, o nosso coração estava abraçando, estava pegando fogo, aleluia, porque caíram as escamas e eles tiveram a visão clareada, a visão espiritual, a revelação espiritual. Porque quando Jesus está dentro da casa, a revelação, as escamas caem, as dúvidas caem e a fé é fortalecida. Então, irmãos, que alegria, irmãos, quando o Senhor fala assim, que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse texto, irmãos, muito empregado apenas lá fora. Às vezes em culto ao ar livre, a gente prega para o pregador, no coração para Jesus, mas muitos daqueles que nós chamamos de crente ainda não abriu o coração para Jesus, não abriu a porta da sua casa para Jesus, não abriu a porta do seu lar para Jesus, não abriu a porta do seu casamento para Jesus, não abriu a porta do seu relacionamento interpessoal para Jesus. E Jesus continua na porta: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu vou dizer para vocês, Jesus promete cear. E cear, irmãos, não é miojo não. Ceia não é miojo não. Vocês já viram alguém oferecer miojo na virada do ano? Quem já viu? Quem já viu alguém oferecer miojo na virada do ano? Né? Para matar a fome, qualquer coisa serve, mas para alimentar mesmo e para festejar é fartura, é ceia, né, irmãos? E o que Jesus oferece é ceia, irmãos. Eu vou cear com vocês e vocês comigo. Tem nada de miojo não. Você vai comer com fartura. Vocês terão o privilégio de ter prosperidade nas suas vidas, porque eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. É a promessa do Senhor. Então, irmãos, que
tenha lugar para Jesus na sua vida, que tenha lugar para Jesus na sua casa, que tenha lugar para Jesus no seu coração, nos seus relacionamentos. Jesus deseja e continua batendo na porta. Se não abrir, vai ficar de fora. Mas se abrir, prepare-se que vem coisa boa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, né? Quem quer Jesus em casa? Deixa eu ver. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar um corinho aqui rapidamente, para nós tirarmos ofertas. Depois nós vamos orar aqui pela voto aqui da irmã Thelma. A irmã Thelma fez um voto, né, irmã Thelma? Jesus abriu uma porta de emprego no lugar que ela queria, do jeito que ela queria. 2, né? É a semeadora, né? Amém? Aí aqui está aqui a benção aqui, ó. Recebeu a benção, então ela está entregando. E a benção é para a nossa festa. Né, irmã Thelma? Maravilha. Quem quiser fazer voto aí para a nossa festa aí, ó. Faz voto, irmãos. Deus abre porta, amém? Amém. Deus abre porta quando não tem porta. Se até não vai lá e abrir porta, imagina esses empregos que surge, e qualquer coisa que você quiser. Faz um voto e deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos cantar um corinho rapidamente aqui, enquanto o nosso irmão João vai tirar a oferta. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Sou pequeno demais da sua paz. Faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, e é lugar de santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu rei maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, e é lugar de santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu Deus maior. Faz um milagre em mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos instrumentistas. Pegou aí do jeito, né? Deus abençoe, irmãos. Nós vamos então colocar uma vírgula aqui.